Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui é o professor Bruno Clemente e esse é o primeiro de diversos vídeos que eu pretendo fazer para a disciplina de banco de dados. E esses vídeos eles têm como propósito então auxiliar desde aquele aluno que já tem algum conhecimento, como uma forma de relembrar o básico e de retomar esse conteúdo, assim como para os alunos que estão tendo um pouco mais de dificuldade, conseguir desde o zero fazer tudo, trabalhar aí de forma completa com os bancos de dados. Tá bom? Então, para não me estender demais, eu vou colocar aqui a tela para vocês. Observem que a ferramenta que eu estou utilizando é o MySQL Workbench, é a ferramenta que eu estou escolhendo aqui para trabalhar, mas vocês podem ficar à vontade para trabalhar com a ferramenta que vocês acharem melhor. Tudo bem? E observem que eu estou com um banco completamente vazio. Eu criei um esquema chamado BDTest e esse banco ele está completamente vazio. Ele não tem nenhum tipo de tabela, não tem absolutamente nada aqui dentro, certo? Então nós vamos começar a trabalhar aqui agora. Temos aqui um espaço para query aberto e a primeira coisa que nós vamos utilizar é então o comando use, tá? Sendo que use vem do inglês usar e ele indica qual banco nós estamos trabalhando. Neste caso aqui nós só estamos trabalhando com um, então com certeza nós estamos utilizando ele, mas nós poderíamos ter diversos esquemas criados aqui do lado e nós precisamos identificar dentro desta query, dentro desse espaço, dessa aba aqui de digitação dos nossos códigos SQL, qual esquema está sendo utilizado aqui nessa seção, vamos dizer assim, tá bom? Então, olha, já marcou um visto verde aqui, identificando de que ele está trabalhando com esse banco. O segundo comando muito importante para nós, o comando que nós vamos trabalhar aqui de grande importância, é o comando do create table, tá? Que significa criar tabela. Ele é um comando DDL, cujo nome já é bem autoexplicativo, Nós vamos criar uma tabela, eu sempre gosto de colocar aqui o nome do nosso banco primeiro, seguido do nome da nossa tabela. E agora nós vamos identificar quais serão os atributos, as colunas dentro da nossa tabela. Lembrando que cada coluna vai ter ali um atributo, que ela representa. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos colocar é um ID pessoa, tá bom? Que é um ID vem do inglês, do identifier, o ID, que é justamente algo que serve para identificar aquele registro na nossa tabela. Int, vocês já devem ter estudado esse tipo de dado anteriormente, um tipo de dado numérico. Unsigned, que é justamente algo que não tem sinal, ou seja, ele não vai permitir valores negativos dentro do ID, não faz sentido realmente. E por último, not null, ou seja, não nulo, ele não pode ser um valor nulo, não pode ficar em branco essa informação, beleza? Não pode deixar de ser preenchida. E essas então são as características do nosso atributo, da nossa coluna ID pessoa. Vamos colocar agora a segunda, será o nome da pessoa, que ela será um varchar, ou seja, para quem já está acostumado com a parte de programação, um string, Vamos colocar 40 caracteres para ele. Vamos colocar um CPF que será um int para fins aí teste nosso, tá? Também não pode ser nulo, ou seja, CPF é obrigatório no nosso banco. Vamos colocar um endereço, que no caso será um varchar de 50. Observem que... Opa, escrevi errado aqui. Endereço. Observem que isso não vai ficar, tá? Eu vou adicionar nesse momento e depois eu retiro essa informação, até porque eu mostro um comando DDL para a gente retirar essa coluna equivocada. E o motivo dela estar equivocada é que nós vamos criar uma tabela para endereço depois. Então nós vamos substituir apenas uma string por uma tabela que é muito mais relevante, muito mais interessante aqui para nós. E vamos por fim colocar uma unidade do tipo inteiro, tá bom? E aí feito isso, nós terminamos de colocar todos os atributos que são referentes aí à nossa tabela de pessoas. Mas nós vamos adicionar uma última coisa aqui no final, tá bom? Nós vamos adicionar uma constraint, que seria então uma... Opa, eu coloquei errado aqui, falta um S. Pronto. Que será então uma restrição, uma amarra. Ela serve ali como objetivo para nós, esta específica que nós estamos trabalhando, para criar um vínculo com uma das colunas, no caso a coluna ID pessoa, tá? Para garantir que ela é uma chave primária, ou seja, primary key PK, como a gente costuma chamar na disciplina, tá bom? Então vamos dar um nome para essa constraint. Essa nova constraint vai se chamar pessoas underline PK. Vamos definir o que ela é. Ela é uma primary key, beleza? E por último vamos colocar entre parênteses qual é a coluna que representa então a nossa primary key, que é o ID pessoa. Fechei o parêntese daqui, fechei o parêntese lá de cima, ponto e vírgula que a gente está acostumado a utilizar para encerrar um determinado comando,
executa esse código. Ele ficou ali como executando e depois marcou aqui em verdinho. Se eu clicar com o botão direito no meu banco e clicar em refresh, ele vai atualizar e vai identificar que já existe uma tabela pessoas. E se eu abrir aqui então, ele vai identificar que possui 5 colunas dentro da nossa tabela de pessoas, beleza? Por que a gente precisa fazer então a definição dessa chave primária? Toda coluna, toda tabela precisa de uma definição de chave primária, ela não precisa ser um campo só. A gente vai estudar sobre chaves primárias compostas no futuro, mas de qualquer forma, para esse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, é importante que a gente identifique ali um valor que seja único para aquele registro. Ou seja, que se eu fizer uma busca por aquele um registro, seja apenas um resultado, seja inconfundível, a gente tenha certeza de que este registro é o que eu estou buscando, sem dúvida nenhuma. Então não podem ter dois registros com a mesma chave primária, beleza? E por isso é isso aí nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo que eu vou fazer para vocês, que é a criação dessa tabela de pessoas, tudo bem? Depois no próximo eu faço a criação da tabela de endereços, a gente retira essa informação incorreta aqui de endereço, porque agora ela vai se tornar uma tabela, e aí por fim a gente amarra essas duas fazendo uso de uma chave estrangeira ou foreign key, tá bom? Se vocês ficarem com dúvida, não deixem de procurar, de entrar em contato. Quem é meu aluno tem acesso ao meu WhatsApp. E para todos os outros que quiserem deixar qualquer pergunta, é só utilizar a seção de comentários aqui do YouTube. Tá bom? Valeu, grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Até mais.